Olá, começa agora mais uma edição do programa Justiça nas Ruas. Em nossa edição, nós vamos conversar sobre júri popular. Para tratar sobre o tema, nós estamos recebendo o juiz assessor da presidência, Paulino Lourenço, e também o promotor de justiça do Ministério Público Estadual, Paulo Panaro. É um prazer receber vocês aqui conosco neste dia. Prazer é todo nosso. É todo meu. Doutor Paulino, vamos começar agora pelo Tribunal de Justiça. Mutirão para colocar em dia os júris foi uma das metas do desembargador Pedro Valsfer Rosa, colocadas no início do ano. Muito esforço? Muito esforço, Ana. Nós estamos nos esforçando desde o início do ano e empenhados em julgar esses processos que já estavam preparados para o Tribunal do Júri até o final deste ano. Nós contabilizamos aproximadamente 1.000 júris já preparados e o tribunal está empenhado nesses julgamentos. Já estamos chegando para quase 800 júris realizados durante este ano. E dentro dessa meta do Tribunal de Justiça, nós também nos deparamos com a meta ENASP, que é uma meta traçada pelo Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça. E estamos empenhados também em julgar esses processos. No caso do Tribunal do Júri, todos aqueles processos cujo réu já havia sido pronunciado até o dia 31/12 de 2008. E essa meta, ela no início, apresentava um total de quase 1.600 júris. Então, o tribunal conseguiu chegar em 800 e ainda faltam mais 800, vamos colocar assim, em tese? Em tese, sim. Nós estamos fazendo levantamento, nós temos até o final deste ano para realizarmos todos esses julgamentos. Certamente, alguns, pela sua complexidade, pela sua dificuldade em realizar, não será certamente realizado, mas nós vamos nos empenhar para nos aproximarmos bem próximo do cumprimento dessas metas e, evidentemente, novas metas serão traçadas para o ano seguinte e vamos nos empenhar em julgar todos esses processos de crimes contra a vida. Doutor Paulino, o senhor que também é o juiz que cuida da parte institucional do Tribunal de Justiça, ali na assessoria da presidência, em se tratando do relacionamento com outras instituições, como que é organizar essa pauta, colocar isso na prática, tendo também que mobilizar outras instituições como o Ministério Público, como a Defensoria Pública e realmente fazer assim, cada hora e dando um xizinho, falando assim, é menos um, menos um, menos um. Como que é feito esse trabalho? Sim. O Tribunal de Justiça tem um apoio espetacular, tanto do Ministério Público, que tem lá formado, liderado pelo nosso amigo Paulo Panaro, um grupo, uma força-tarefa justamente voltada para julgamento desses casos e principalmente aqueles casos mais emblemáticos. Então nós temos, o Ministério Público está engajado nisso, a Defensoria Pública do Estado está engajada nisso também, os juízes têm conseguido o apoio, onde não há Defensoria Pública, o apoio de advogados, né? A OAB também engajada nesse propósito de realizar esse julgamento. Então não há nenhuma dificuldade, pelo contrário, há um esforço concentrado, não só do Poder Judiciário, mas também do Ministério Público, da Defensoria Pública, da OAB, em realizar esses julgamentos. Ok, então. Doutor Paulo, e as dificuldades aí do lado do Ministério Público, ou se não dificuldade, esse esforço realmente concentrado, como muito bem dito pelo doutor Paulino, para poder cumprir a meta ENASP? Bem, Ana Paula, as dificuldades que nós, do Ministério Público, mais verificamos no julgamento desse processo, são duas. A primeira delas, quando a gente se frustra por não conseguir realizar o julgamento, ela se refere, na maioria das vezes, aos recursos utilizados, aos recursos existentes na lei, que os profissionais, principalmente do lado da defesa, naturalmente, se utilizam dele para procrastinar o julgamento. Porque nos crimes dolosos contra a vida, que são os de competência do Tribunal do Júri, quanto mais tempo o réu demorar a ser levado a julgamento, maior a possibilidade dele ser absolvido. Porque, como você sabe, o tempo perdoa tudo. O tempo faz com que tudo seja esquecido. Então, quanto mais tempo o crime ficar sem ser julgado,
mais menos a sociedade vai se lembrar dele, o que possibilita maior a facilidade para ele ser absolvido. A outra dificuldade que a gente encontra muito principalmente nos processos mais antigos, que são esses que a gente está se referindo, Paulino se referiu com referência à meta, é a produção da prova, principalmente naquela fase inicial, na fase investigatória, em que a prova ainda é muito falha, muito baseada ainda na prova testemunhal, em que a prova científica foi muito pouco privilegiada, o que já não está acontecendo tanto na atualidade, onde a polícia já estando mais estruturada, já está conseguindo produzir uma prova mais qualificada. Então essas que são as dificuldades. Como o doutor Paulino acabou de dizer, os atrasos nos julgamentos na atualidade não diz respeito tanto à ausência de profissionais, tanto do Judiciário como do Ministério Público, Defensoria Pública, a OAB, com seus advogados dativos que estão à disposição do juiz, mas mais aos recursos utilizados na legislação para procrastinar o feito. Doutor Paulino, isso frustra o magistrado? Eu não diria que frustra o magistrado porque... Ou a sociedade? Talvez a sociedade, sim. Nós compreendemos perfeitamente, justamente porque os recursos estão aí à disposição das partes. E ele vai lançar mão desses recursos, a defesa irá lançar mão, principalmente a defesa, né, desses recursos, porque o legislador colocou esses recursos à disposição da defesa na proteção do seu cliente. Então não seria o caso de frustração do magistrado. Mas a sociedade, ela cobra muito do Ministério Público e do Judiciário quando um crime ele não é concretizado, digamos assim, ele chega até a fase de julgamento. Principalmente assim, aqueles assim que tem casos que são emblemáticos. O Tribunal de Justiça até criou uma seção no site chamado Por Onde Anda, casos de repercussão, e ali ela lista, entendeu? Justamente, doutor Paulo, até para não cair na questão do esquecimento, né? Para não achar que o tribunal se esqueceu destes casos, entendeu? Então, assim, como é que lidar, construir essa relação, porque alguém fica com a culpa, e esse alguém é o juiz? Para a sociedade, acho que a sociedade imagina que a justiça está muito lenta, a justiça não está dando a celeridade que deve a esse ou aquele caso. O que é preciso fazer? Os juízes têm que imprimir uma velocidade a esse processo, ainda que respeitado todo esse direito de defesa, todo esse direito recursal, mas ele deve priorizar esses casos, principalmente esses casos mais emblemáticos, para que seja dada uma resposta com mais rapidez à sociedade. Agora, há que se compreender que o processo do crime contra a vida, e aí nós estamos falando todos aqueles crimes dolosos contra a vida, aqueles que o sujeito pratica com a intenção, ele executa com a intenção de matar alguém, seja o induzimento, a instigação ou auxílio ao suicídio, seja o aborto, seja o infanticídio, são exatamente essas quatro modalidades de crimes que são julgados pelo Tribunal do Júri. Há uma complexidade. Depois da investigação, tem a primeira fase até se chegar a preparar esse processo através da pronúncia para que ele seja submetido ao Tribunal do Júri. Depois, para que o Tribunal de Júri se reúna, há uma outra complexidade também. É muito difícil, não é um processo simples que o juiz marca uma audiência de instrução de julgamento e ele decide, ele julga o juiz singular. Então, nós estamos diante de crimes complexos, de crimes que efetivamente a sua solução é demorada por sua essência. E exatamente por isso que às vezes demora a levar a julgamento pelo Tribunal do Júri esses casos. A mesma dificuldade deve encontrar o representante do Ministério Público, né, doutor Paulo? Essas dificuldades que o Poder Judiciário encontra também afetam o Ministério Público da mesma forma. Porque o Ministério Público, embora ele seja como a gente chama, o dominus litis, ou seja, o titular da ação penal, aquele que a gente fala no meio jurídico, o dono da ação penal, mas ele depende do Judiciário. Então, toda a dificuldade que o Judiciário tem nessas questões também afeta o Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público, além dele ser o titular da ação penal, também ele é o fiscal da legislação. Entende? Ele obrigatoriamente ele tem que se manifestar no processo penal, seja no processo do júri ou não, ele tem que se manifestar em todas as fases. Então, toda a dificuldade que o Judiciário
Tem. O Ministério Público também tem. Afeta diretamente o Ministério Público. E, na maioria das vezes, isso não acontece com a defesa, seja ela pública ou particular. Né? Exatamente. Tanto é que a estrutura do Judiciário e do Ministério Público nessas questões são muito parecidas. Justamente porque essas duas instituições, ela de uma certa forma tem uma paridade. Certo. Justamente por causa da legislação. Então, essa dificuldade também afeta diretamente o MP. Agora, doutor Paulo, o senhor sente uma cobrança da sociedade com relação à não concretização desses casos? Sim. Há uma cobrança muito grande, e embora você tenha perguntado agora há pouco ao doutor Paulinho se a não eleição do júri não frustra o juiz, ao juiz de fato não frustra, mas o Ministério ou o promotor frustra. Por quê? Porque a função do juiz no tribunal do júri, ela difere muito da atuação do Ministério Público. Eu costumo dizer, brincando com os colegas, que um juiz que não conhece o processo, que não atua no processo, ele é capaz de agora ser designado pelo presidente do tribunal e fazer o júri daqui uma hora depois, e presidir o júri uma hora depois. Por quê? Porque a função do juiz no tribunal do júri é de presidir a sessão e decidir as questões incidentais, as questões técnicas e dirigir os trabalhos. Já do Ministério Público, não. O Ministério Público é ele quem vai ter que conduzir a acusação, representando o Estado e sociedade. Certo. Então, o que acontece? O promotor ele tem que conhecer o processo em todas as suas entrelinhas. Ele tem que conhecer o processo de cor e salteado, como a gente dizia na escola antigamente. Então, o promotor ele se prepara uma semana, 3 semanas, se ele não for promotor natural, como eu, por exemplo, vou fazer um júri segunda-feira agora em Bom Jesus do Norte. O processo tem 6 volumes, eu estou preparando esse julgamento já tem um mês. Já tem um mês que eu estou preparando esse julgamento. Aí digamos que chegue lá na segunda-feira, um dos advogados utiliza-se de alguns dos recursos legalmente previstos e o julgamento não ocorra. Olha a frustração para mim, sem contar para os familiares daquela vítima, que estão na ansiedade aguardando por esse julgamento já há 5 anos. Né? Então isso acontece. Fica um sentimento assim de que não foi completo, né? Exatamente. Não foi. Fica o sentimento de que a impunidade ainda persiste. Essa questão de impunidade, doutor Paulino, é algo assim que a sociedade sente e claro que vocês, né, que são os atores ali que estão mais atuantes, né, nessa área aí de julgamento desse tipo de crime, é lógico que vocês sentem esse peso com maior, de forma assim, muito mais proeminente do que alguém que não faça parte do sistema de justiça. A pergunta serve tanto para o MP quanto para o Tribunal de Justiça. Como lidar com essa situação, esse sentimento de impunidade, essa sensação de impunidade que a sociedade reflete em face, entendeu, dos julgamentos que não são realizados pelos motivos que aqui nós expusemos, doutor Paulino? Olha, aí há que se separar a pessoa do magistrado da pessoa física dele. Ele, como magistrado, ele está ali para atuar desinteressadamente. Ele está ali para cumprir a lei, para fazer cumprir. Tanto que no Tribunal do Júri, o Paulo Panaro disse muito bem, o juiz apenas preside. O juiz resolve aquelas questões incidentes, porque, na verdade, o Tribunal do Júri é composto por juiz que preside e 7 jurados. Certo. Então, é a própria sociedade que irá julgar essas questões. É a sociedade que diz se o réu é culpado ou se o réu é inocente. O juiz, ao final, se disser que é culpado, o juiz, ao final, ele apenas irá dizer qual é a pena aplicada àquele caso concreto. Sim. Então, ele, como magistrado, ele tem que conduzir, eu tenho dito o seguinte, claro que tem sentimento, mas esse sentimento não pode ser exteriorizado, né? Sob pena de sair da posição de julgador neutro, julgador desinteressado, certo, que tem que ser o juiz. Então, por esse aspecto. Agora, de certa forma, tem aquela irresignação no que se refere à impunidade. Jamais o judiciário... Ele quer exatamente praticar a justiça, seja para condenar, seja para absolver o cidadão. Pode ser que o cidadão está ali sendo julgado e, ao final, vai ser absolvido. Sim.
por uma razão ou outra, é preciso que ele esteja atento para efetivamente fazer valer o direito. Tá certo. Dr. Paulo. Veja bem, essa questão de impunidade no Brasil, na minha visão, ela é muito complexa. E ela vem na minha visão, ela vem desde a maneira como o Supremo Tribunal Federal tem interpretado o princípio da presunção de inocência. E eu não sei até que ponto esse princípio da presunção de inocência ele pode e deve ser interpretado como o Supremo assim o vem fazendo, que da minha visão ela não é corroborada pela grande maioria dos países europeus, e eu acho ela um pouco equivocada e ela precisava ser um pouco mais minimizada, essa interpretação. Por quê? A impunidade ela está mais afeta no Brasil, na minha visão, as questões processuais. A nossa legislação atual, ela que propicia essa impunidade que a comunidade vem observando. É claro que os agentes envolvidos as instituições envolvidas com a segurança pública, ela também tem as suas deficiências. Mas essas deficiências que elas têm não devem ser interpretadas como a causa da impunidade. A causa da impunidade está mais afeta a questões legislativas que impedem que o juiz faça aquilo que ele quer fazer, o que ele precisa fazer e que a sociedade deseja que ele o faça, mas a legislação não impede, não o permite fazê-lo. E tudo isso por quê? Por causa do princípio da presunção de inocência, que faz com que a legislação brasileira não possa ser aplicada enquanto não houver uma decisão condenatória transitada em julgado. Né? E o que tem sido pior, a cada dia que passa, a legislação brasileira caminha a facilitar ainda mais a vida do criminoso. E quando eu digo a vida do criminoso, eu estou me referindo ao criminoso profissional. Porque o criminoso eventual, aquele pai de família que por uma briga de trânsito acabou cometendo um assassinato, a gente aí sim podemos interpretar o princípio da presunção de inocência como o Supremo vem fazendo. Mas não podemos fazer essa mesma interpretação para o Fernandinho Beiramar, por exemplo. Nós não podemos ter essas mesmas interpretações com os criminosos profissionais. Então é aí que eu digo que esse princípio da presunção de inocência precisa ser mitigado. E precisamos, e agora talvez tenhamos uma boa oportunidade para discutirmos também essas questões, com o julgamento do processo do mensalão, e hoje, inclusive, no jornal já estava lá uma manifestação do Procurador-Geral da República a respeito do cumprimento da sentença. Nós precisamos começar a discutir no Brasil, e discutir com muita rapidez, a questão da execução provisória da pena. Né? Ou seja, o juiz prolatou uma sentença condenatória, já se permitir ao judiciário a execução provisória daquela pena. Isso também a legislação nossa atual não permite. E isso também influencia muito na sensação de impunidade. No dia que nós tivermos no Brasil, como já existe em outros países, a possibilidade do judiciário poder executar provisoriamente a pena, essa questão da impunidade começará a ser também diminuída. Nós vamos, eu sei que o Dr. Paulino quer muito falar, entendeu? Sim. Mas nós vamos para um rápido intervalo, é 1 minuto só e a gente já volta. E você não saia daí, nós já voltamos. Quer fazer uma reclamação, sugestão ou um elogio ao Judiciário? Fale com a Ouvidoria. É fácil.
Você pode se comunicar de várias formas. Vir pessoalmente ao Tribunal de Justiça, enviar fax para 3334-2092, escrever para ouvidoria@tj.es.gov.br ou ouvidoria@tjs.jus.br. Pode ainda preencher o formulário em www.tjs.jus.br ou ligar para 0800 970 2442. Faça valer seu direito. Procure a Ouvidoria Judiciária. Voltamos com o programa Justiça nas Ruas e hoje nós estamos conversando sobre júri. E neste bloco nós vamos continuar aí uma questão levantada que foi sobre a sensação de impunidade. Com a palavra, doutor Paulino. Ok, obrigado, Ana Paula. Na realidade, a questão essa sensação de impunidade, ela decorre justamente da demora. O que a justiça tem que fazer? A justiça tem que ser mais célere. Independentemente dessa quantidade de recursos que nós temos na nossa legislação, mas nós temos que empreender uma celeridade no julgamento. Até porque aquele cidadão que é preso preventivamente ou que foi preso em flagrante delito, e esse processo ele tem que tramitar com uma certa celeridade para que esse indivíduo seja julgado na condição de preso, se condenado, mantido preso. Porque se demorar esse julgamento, e é preciso que haja um prazo para julgamento desses réus que estão presos, a demora faz com que essa prisão seja relaxada. E aí ele vai aguardar esse julgamento em liberdade. Um julgamento em liberdade, enquanto não houver uma sentença final, ou seja, uma sentença transitada em julgado, há aí a presunção de inocência, ele tem que aguardar em liberdade o trânsito julgado dessa sentença. E a partir daí vem a demora. A demora em quê? Julgado em primeiro grau, recurso ao segundo grau. Julgado esse recurso ao segundo grau, recursos especiais, extraordinários aos tribunais superiores. E enquanto não transitar em julgado, enquanto não ainda pender algum julgamento, ele estará lá aguardando a sua sentença transitada em julgado, portanto, aí essa presunção de inocência ele aguarda em liberdade. Somente ao final é que esse cidadão será recolhido para o cumprimento efetivo da pena a qual ele foi condenado. Com essa possibilidade legislativa de se permitir essa execução provisória dessa sentença, tem uma sentença, ainda que não transitada em julgado, como bem explicou aqui o Paulo Banaro, ok, vamos executar essa pena por antecipação. O que nós estamos vendo em Brasília, por exemplo, o julgamento do mensalão. Nós estamos diante da instância máxima de justiça do Supremo Tribunal Federal. Daquele julgamento, não tem para onde se recorrer daquelas decisões. Então, nós estamos diante de uma decisão final. Aqueles indivíduos condenados, evidentemente, saindo dali, deverão ter as suas penas executadas de imediato. E há também até a discussão de como que deve ser o cumprimento dessa pena, né? Se é em regime especial, se não é em regime especial, porque a população, ela fica sentida realmente quando, passado 20 anos, 15 anos, entendeu, de um assassinato, como nós já tivemos no Espírito Santo, passados muitos anos depois, vai-se a julgamento e aí é condenado e a pessoa sai descendo, entendeu, as escadarias pela porta da frente. E às vezes, por exemplo, teve um depoimento, né, de um filho de uma vítima, falou bem assim, vai fazer o quê, né? A justiça fez o papel dela, o promotor fez o papel dele, mas vai fazer o quê? A lei permite que ele saia andando, entendeu, pelas ruas como se nada tivesse acontecido. Eu não posso fazer nada, só posso agradecer, porque pelo menos aqui no meu estado a situação se resolveu. Então esse sentimento é muito ruim, porque é um sentimento até que volta-se contra, por exemplo, o MP, contra o Tribunal de Justiça, no caso, de falta de crédito, e que afeta a credibilidade, inclusive afeta o trabalho, entendeu, dos magistrados e dos promotores de justiça. Paula, você e a comunidade não consegue imaginar o constrangimento e a sensação de impotência, de total impotência
em que fica o promotor de justiça que, de uma forma ferrenha, faz a acusação na tribuna do júri, a sua argumentação é reconhecida pelos jurados, o réu é condenado por um crime bárbaro, estava solto, é condenado, o juiz aplica a pena, mas por causa da legislação, o juiz não tem como decretar a prisão do réu ali, não permitindo a ele recorrer solto, porque a legislação assim não permite. E você não imagina o constrangimento nosso e a nossa impotência quando, acabado aquele julgamento, desce pela escadaria o promotor, os familiares da vítima e o próprio acusado ao seu lado. E os familiares da vítima dizendo, doutor, não vai acontecer nada. Já aconteceu casos comigo, Ana Paula, de eu ter saído com segurança do plenário do júri, policiais fazendo a minha segurança, e policiais fazendo a segurança dos familiares da vítima. E o réu saindo solto ali na rua. E nós com segurança. Se me permite, Paulo, mais do que isso ainda, os próprios juízes do fato, que são os jurados, os 7 jurados que julgaram aquele cidadão, eles também saem juntos. O réu condenado por ele, nós estamos falando de jurados, são pessoas da sociedade. Certo. São qualquer cidadão escalado para o júri, escolhidos e sorteado no dia do julgamento. Eles é que irão dizer se aquele cidadão é culpado ou inocente. Descem todos. Imagine que incoerência é exatamente isso. Eu sempre uma parte, Paulino. Pois não. Mês passado, aqui no Tribunal do Júri de Vitória, foi julgado um réu que foi desaforado de Cachoeiro para cá, em que tiveram que sair com segurança do fórum o juiz, os jurados, o promotor e os familiares da vítima. Porque o juiz não teve como decretar a prisão do cidadão. Diante desse quadro, eu sempre compreendi, ainda que as minhas decisões sejam reformadas por alguma jurisprudência, mas eu sempre compreendi o seguinte: diante de uma circunstância dessa, eu decreto a prisão preventiva do réu. Determino a prisão do réu, ainda que depois ele consiga uma soltura, uma reforma. Mas eu decreto, porque eu estou diante de um quadro que me permite interpretar o artigo 312, que exatamente essa circunstância me permite decretar a prisão. Convicção minha, pessoal, como magistrado, né? Meu entendimento como magistrado e fundamentadamente nessas circunstâncias todas eu determino a prisão do réu. Em face de todo esse sentimento e também assim, né, de todos esses casos concretos, aí, esses exemplos, né, que vocês sentem na pele, vivenciam, porque são profissionais que atuam, né, Dr. Paulino realmente é um juiz que atua, né, como julgador, Dr. Paulo Panaro também é um promotor que está ali na tribuna, né, promotor de júri, e também, como foi colocado, a questão do mensalão aqui, né, o julgamento, né, desse processo, desse caso que o Brasil vive e que marcará certamente a nossa história. E também a gente tem a discussão do Código Penal, que é muito antigo. Como é que vocês estão visualizando essa situação aí? Discussão do Código Penal, né, a reforma, nós temos 2 membros do Tribunal de Justiça que fazem parte, né, da comissão do Senado para poder reformar, para poder ditar, dizendo assim, como que tem que ser, pelo menos no sentido de ser um indicativo, ser um apontador. O Dr. Paulo Panaro, desde o primeiro bloco, vem colocando essa questão de que a legislação precisa realmente ser modificada, porque ela é um impeditivo, entendeu, para o juiz. Sim. E eu quero até também entrar na questão do prende e solta, doutor Paulino, que nós ali no Tribunal de Justiça somos muito demandados, né? E aí, se a pessoa cometeu um crime, a polícia prende, o magistrado depois vai lá e solta, e às vezes quando o magistrado fala a prisão, ela é exceção, ela não pode ser regra comum, a sociedade não compreende, não entende, e aí depois esse mesmo cidadão que foi solto, porque a legislação diz que ele tem que ser solto, ele vai para a rua e comete um novo crime, e aí fica nessa roda que não se resolve nunca, né? Parece que é uma história que não tem fim, que não se acaba. E como é que vocês estão vendo essa questão aí todas, né, doutor Paulo? Bom, de fato,
o nosso Código Penal precisa de uma reformulação urgente. Mais urgente, porque o Código de Processo Penal já recebeu pequenas modificações ao longo dos últimos 20 anos, que tem, aos poucos, mudado um pouco esse cenário. Exceto na questão de que muitas dessas mudanças se referem mais a questões de políticas, não exatamente políticas criminais, vamos dizer, mas mais relativas a políticas administrativas do governo federal, por causa do sistema penitenciário nosso que, como disse o ministro da Justiça hoje no jornal, ainda é medieval, né? Mas essas mudanças foram feitas com essas finalidades, né? Mas o Código Penal brasileiro, ele já tem cerca de 70 anos, né? Ele é de 1940, de fato exige uma modificação mais urgente mesmo. De fato, alguns crimes não precisam mais existir, serem capitulados no Código, porque a sociedade evoluiu muito nesse período, enquanto as outras condutas sociais precisam ser tipificadas, né? Mas uma das coisas que eu mais vejo como urgente no nosso Código Penal é na questão o quantitativo da pena, né? Nesse aspecto precisamos evoluir muito ainda, porque muitos crimes gravíssimos continuam com penas baixíssimas, na minha visão, principalmente as penas mínimas. É claro que não se quer que um cidadão, como nós não temos prisão perpétua no Brasil, não se quer que um cidadão fique preso ad eterno, né? Fique preso 30, 40, 50 anos. Né? Mas é inadmissível que um homicídio simples, a pena máxima seja de 20 anos, mas a pena mínima é de 6. Ou seja, um cidadão que pratica um homicídio simples, ele seja condenado a pena mínima de 6 anos e, por causa do nosso código, ele já entra direto no sistema semiaberto. Ou seja, ele não fica no fechado nem um dia. Certo. Não é verdade? Então, nós temos que lembrar que o homicídio, ele é o bem mais valioso, não digo do ser humano, é o bem mais valioso do ser vivo. Do ser vivo. Mas, para o ser humano, é o bem que ele é mais valioso, o bem mais protegido. Então, não é possível que aquele que tira a vida de outrem, por um motivo qualquer, ou mesmo sem motivo algum, num caso de homicídio simples, por exemplo, pegue uma pena de 6 anos. Enquanto que, aí vem a contradição, né, Paulino? Enquanto o camarada mata outrem de tocaia, pega uma pena de 12 a 30. E o cara que sequestra e mata, pega 20 de pena mínima. Né? Ou seja, na legislação brasileira se dá mais valor ao patrimônio do que à vida, porque o crime de sequestro seguido de morte, tal como o latrocínio, é um crime patrimonial e não um crime contra a vida. Tanto é que o sequestro seguido de morte e o latrocínio não são julgados pelo tribunal do júri. Sim. É julgado pelo juiz togado, pelo juiz singular, pelo juiz monocrático, né? Ou seja, a nossa legislação ela valoriza mais o patrimônio do que a vida, né? Então precisamos mudar muito o Código de Processo, o Código Penal, nessa questão do quantitativo da pena. Como também não podemos mais também admitir que em determinadas condutas se tem a pena de reclusão para um camarada que furta uma picanha dentro do supermercado, né? Não podemos admitir também a aplicação de penas altas para determinadas condutas que hoje já não teriam tanto sentido. Eu, inclusive, sou um dos defensores de que determinados crimes patrimoniais não deveriam ser nem de ação pública, nem de ação penal pública. Deveriam ser de ação penal privada. Um furto, por exemplo, furto simples. Furto simples. Né? Ou seja, a própria vítima, se tiver interesse, é que promova a ação. E assim por diante. Enquanto o nosso Código de Processo Penal, mas aí o que eu vou dizer tem relação com a Constituição, e aí eu volto ao que eu já disse anteriormente, e essa é uma discussão que muita gente vai brigar comigo depois pelo que eu vou dizer, essa mudança do Código de Processo Penal que a gente tem observado, diz muito respeito à questão dos direitos humanos.
Mas o que nós temos que verificar é direitos humanos de quem? Essa é a pergunta. Porque se nós observarmos o Pacto de São José da Costa Rica, ele diz que os direitos humanos, digamos em síntese bem rapidamente, que os direitos humanos que está lá esculpido, ele é para pessoas que praticam o bem. Esses direitos humanos é que tem que ser observados, é aquele que anda direito. Mas o que nós vemos nessa interpretação relativa aos direitos humanos é que se observa apenas os direitos humanos dos, entre aspas, dos criminosos. E em particular dos criminosos profissionais, porque são esses que ficam mais tempo na cadeia. Doutor Paulino, reforma do Código Penal. A reforma do Código Penal é necessária. Nós estamos diante de um código que ele nasceu em 1940, então ele foi concebido antes de 1940. A sociedade era outra e ela se evoluiu e nós estamos com aquela legislação com algumas reformas pontuais ao longo do tempo. Efetivamente, nós precisamos de uma legislação mais atual, algumas condutas que são praticadas que podem ser enquadradas como crime pela nossa legislação penal, outras, embora também enquadradas como crime, concordo plenamente que ela deveria sair da esfera pública e entrar na esfera privada. Alguns crimes contra o patrimônio praticados sem violência, sem grave ameaça à vítima, efetivamente, é o caso do furto, um furto simples, por exemplo, efetivamente deve deixar para a vítima acionar ou não o Estado, né? O Estado juiz. Ele pode perfeitamente, porque a vítima, quando vítima de o cidadão, quando vítima de um furto, ele tem, a ação penal é do Ministério Público, essa vítima tem um dever de comparecer, ela pode querer, não, eu não vou lá, ela tem que ir lá para dar informação do processo, passar por um outro constrangimento. Eu acho que algumas reformas têm que vir. O legislador está trabalhando nisso. O Tribunal de Justiça tem lá 2 membros integrantes da nossa Corte Estadual como parte desse grupo, desta comissão no Senado Federal, trabalhando nessa elaboração dessa legislação. Tem que se discutir com a sociedade e, enfim, os juristas reunirem para criar aí uma legislação forte que possamos exatamente atender ao reclamo da sociedade. Claro que, muitos casos, saindo da esfera penal, pode ir perfeitamente para a esfera civil. O cidadão que se sentiu lesado vai procurar a justiça para resolver suas questões do ponto de vista da reparação do seu dano. Então, acho que perfeitamente nós poderíamos caminhar para isso aí. Agora, isso parte também de um amadurecimento da própria sociedade, né? Por isso, talvez seja tão importante discutir essa reforma do Código com a sociedade, explicando o que é, até mesmo que 1940 para 2012, né, já foi muito tempo. A sociedade deve participar, a sociedade deve, de alguma forma, influenciar, mandando e-mail, mandando cartinhas, participar, entender opinião, o que é esse processo. Compreender o que é o processo, participar desse processo legislativo. É muito importante. E está justamente nessa fase de discussão esse projeto que está hoje no Senado Federal. Agora, esse código tão antigo, doutor Paulino, isso influencia demais numa atuação do juiz, do magistrado, de uma forma que realmente corresponda aos anseios da sociedade. Sim, por mais que o juiz queira atualizar, ele está atrelado à lei. Ele faz justamente cumprir, ele aplica a lei àquele caso concreto. Então ele tem que aplicar essa lei retrógrada que nós temos aí. De qualquer maneira, ele não pode fugir disso. Entendi. Então... E a questão também, uma coisa que nós no Tribunal de Justiça a gente é muito demandado é sobre a questão de que os juízes soltam, né, os prisioneiros, soltam pessoas, né, que cometem crimes e, assim, às vezes outros jornalistas até nos cobram, falam assim, mas o juiz poderia soltar, não poderia soltar. A gente sempre tem que estar esclarecendo esse tipo de situação. E isso acontece porque o juiz, na realidade, ele está cumprindo uma legislação que foi feita num determinado momento, num determinado tempo, com uma interpretação, num cenário que era este, né, e hoje não é mais esse cenário, a sociedade estava de uma forma, caminha por isso, doutor Paulino? Sim, essa questão do prende e solta. Na realidade,
toda a reforma que foi feita, até mesmo como política carcerária, vamos dizer assim, para tentar esvaziar o sistema prisional, eu sempre entendi que somente quando se preencher os requisitos da prisão preventiva é que o indivíduo deva permanecer preso. O que é isso? Eu preciso saber se aquele cidadão é perigoso para a sociedade. Se ele é perigoso para a sociedade, eu preciso retirá-lo do meio social e encarcerá-lo. É um dos requisitos da prisão preventiva. Eu preciso saber se esse sujeito é perigoso para a ordem econômica. Vai causar prejuízo no mercado, eu preciso retirá-lo do meio social e encarcerá-lo, ou arrumar uma outra medida cautelar que possa impedir que ele continue praticando esse tipo de crime. Eu preciso saber também se esse cidadão vai criar entrave para a instrução do processo, se ele vai criar entrave para o cumprimento da lei penal. Então, se presentes esses requisitos, esse cidadão não pode permanecer no convívio social. Então, quando a polícia prende, ou o próprio juiz decreta a prisão, e não se fazem presentes esses requisitos para a manutenção desta prisão, o juiz tem o dever de colocá-lo em liberdade, para guardar o seu julgamento em liberdade, até que venha contra ele uma sentença transitada em julgado. Aí sim, nós vamos executar esta pena desse cidadão. Às vezes o cidadão é preso por furto, foi preso em flagrante por furto, o juiz soltou. Quando você vai analisar as circunstâncias que envolvem este caso, o réu é primário e ele praticou uma conduta que, se ao final for condenado, dará a ele aí uma pena de 2, 3 anos. Essa pena de 2, 3 anos, até 4 anos, ela pode ser substituída por prestação de serviço, por exemplo, uma pena não privativa de liberdade. De modo que, por que manter esse cidadão preso preventivamente para aguardar o processo, se ao final, quando transitar em julgado, aquela pena será cumprida de maneira diferente? Então, tudo isso tem que ser analisado nesse momento do prende, solta, que a sociedade fica imaginando, prendeu, soltou. Tudo por critério objetivo, critério concreto, que o juiz analisa estritamente ao colocar em liberdade ou ao mantê-lo preso. Ok. Paulinho, há também um outro aspecto, me permite interromper. Pois há um não. outro aspecto também que deve ser observado nessa questão, na visão do Ministério Público. A qualidade da prisão. Sim. A qualidade da prisão. Por exemplo, se a gente for analisar o sistema prisional capixaba, por exemplo, a nossa grande população carcerária diz respeito a eventuais praticantes do crime de tráfico de drogas. Muito bem. Com essa mudança legislativa que houve agora em 2008, né, Sim. o que ocorre? O flagrante precisa ser, para que possa ser homologado pelo magistrado, como você bem o disse agora há pouco, tem que estar presente os requisitos da prisão preventiva, Sim. para que ele possa ser homologado pelo magistrado. E o que a gente observa? Na grande maioria das prisões em flagrante por tráfico de drogas, nem sempre está comprovado que, de fato, aquele cidadão que foi autuado está ali no flagrante a prova do crime de traficância. E isso também impulsiona o magistrado a não homologar o flagrante, não convertendo-o em prisão preventiva. Isso. Então, nesse aspecto, Paula, e aí que estamos começando a evoluir, aquela evolução que eu falei agora há pouco para você, é que agora que a polícia está se preocupando um pouco mais em melhorar a qualidade das prisões. E agora eu me refiro à qualidade das prisões em todos os aspectos, em qualquer tipo de crime. Né? Porque até bem pouco tempo, dificilmente um magistrado conseguiria manter um flagrante, convertendo em prisão preventiva, baseado na prova que, de fato, o crime estava ali, comprovado que ele pudesse convertê-la em preventiva. Então, esse aspecto tem que ser observado. Então, essa questão de prende e solta, em que a comunidade geralmente reclama, né? E geralmente essas reclamações, quando a gente analisa as matérias jornalísticas a respeito desse prende e solta, a grande maioria delas diz respeito a traficantes, tá? A maioria delas. E na maioria desses flagrantes não está ali comprovada a traficância.
E aí o juiz não tem outra alternativa, se não soltar. Mas um outro avanço que a gente tem que também elogiar nesse aspecto, e que a gente sentia muita falta dela, que muitas vezes não é necessária a prisão, como o Paulino diz. Muitas vezes também pode se manter preso, mas tem um instituto da fiança. E nós evoluímos muito nisso aí, Paulino, a minha visão, é que até alguns anos atrás, o juiz, para aplicar uma fiança, e o sujeito poderia ter direito a ela, era aquela fiança desse tamaninha, que qualquer criminoso poderia pagar. Agora não. Né? Agora não. O juiz tem outros critérios e pode aplicar uma fiança tanto quanto nas mesmas proporções que na América do Norte, onde o magistrado, para um homicida, ele pode aplicar uma fiança, por exemplo, de $1 milhão, para que ele possa responder em liberdade. Tivemos um exemplo agora há pouco. O juiz Marcelo Loureiro, né? Em que ele aplicou para aquele psiquiatra que atropelou aquela senhora e a filha na calçada, aplicou uma fiança de 230 mil reais. Né? O Instituto da Fiança evoluiu. E essa evolução, ela é benéfica. Ela é benéfica porque, em alguns casos, embora estejam ali alguns requisitos que autorizam a prisão, mas o Instituto da Fiança vem para impedir essa opção mais drástica, né? Que é a retirada do cidadão do seio social. E essa questão da fiança é justamente, essa quantia é justamente para a despesa do processo, se condenado, para a reparação do dano à vítima, em caso de dever realmente reparar o dano. Então, é uma forma de garantir, de recompor o status quo. Né? Então, há de se fazer com que ele se disfarça de uma quantia, fica depositada em juízo para, ao final do processo, resolver. Se for absolvido, a fiança é devolvida. Ok, então. Nós fomos trabalhando sobre o tema júri, mas agora eu quero caminhar para o final do programa, porque o tempo, né, não nos deixa ficar, né, mais tempo do que que nós gostaríamos e que o assunto realmente merece, e voltar no início, quando nós falamos de metas ENASP. E aí eu quero fazer a pergunta no sentido de, Dr. Paulo, como é que o Ministério Público está com relação ao cumprimento das metas ENASP, e depois, Dr. Paulino, como que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo está com relação ao cumprimento das metas ENASP, né? Final de 2012 chegando aí, então assim, é bom a gente dar esse panorama. Bem, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ele já vem trabalhando com metas já desde que o Conselho Nacional de Justiça, em 2008, se eu não me engano, começou a fixar metas, a famosa meta 2 do CNJ, e desde então o Ministério Público já começou a trabalhar com metas. E já em 2009, por causa da meta 2 do CNJ, o então Procurador de Justiça, Dr. Fernando Zardini, preocupado com a resposta que o Ministério Público teria que dar ao cumprimento dessa meta, ele criou na ocasião o Grupo Itinerante dos Promotores do Júri, cuja finalidade era auxiliar os promotores de justiça naturais no cumprimento da meta 2, que numa das suas vertentes era acelerar as pautas de julgamento de júri. Né? E o Ministério Público, preocupado com a estrutura que nós temos, que em termos de número de promotores correlacional ao número de juízes, é muito inferior. Nós temos uma deficiência, se eu não me engano, de mais de 150 promotores em relação aos magistrados. Foi criado esse grupo para que não faltasse promotores de justiça para o cumprimento das metas. E, por coincidência, o coordenador desse grupo era eu, que continua até hoje. Esse grupo foi criado em setembro de 2009. Né? E depois, com a criação das metas da ENASP, o grupo continuou a trabalhar, e agora com o doutor Éder, que é o atual procurador-geral, doutor Éder Pontes, o grupo foi aprimorado, o grupo evoluiu. Nós deixamos de ser um grupo que somente atua com o plenário do júri para atuar também nas investigações dos crimes dolosos contra a vida. O grupo ele atua desde o momento em que o crime ocorre
até o seu desfecho final, que é com a sentença do Tribunal do Júri. Né? Nós atuamos em todo o processo. E o grupo, desde a sua instituição, nós já fizemos cerca de quase 1000 júris, desde setembro de 2009. Atualmente, com essa nova versão do grupo, de maio para cá, nós já fizemos 180 júris. E nós somos somente 5 promotores. Apenas eu e um outro colega estamos fora das nossas atribuições naturais, estamos exclusivamente a serviço do grupo, mas os outros 3 colegas continuam atuando nas suas funções naturais, nas suas promotorias. Eles nos auxiliam no grupo. E isso quer dizer que nós só podemos atuar cerca de 2 vezes por semana no plenário do júri, porque os outros 3 dias a gente atua na investigação. Ou seja, e essa investigação do grupo, que nós chamamos de grupo, o grupo é o GETPEG, é o Grupo de Persecução Penal nos Crimes Dolosos contra a Vida, ele não tem a finalidade, em momento algum, de substituir a Polícia Judiciária na sua função investigatória. Muito pelo contrário. Agora eu vou me referir às impunidades. A finalidade desse grupo, ela é auxiliar os promotores de justiça naturais na melhoria da produção da prova. Aquilo que eu falei agora há pouco. Qualidade das prisões. Agora vamos falar de qualidade da prova. Ou seja, a finalidade desse grupo é auxiliar os promotores naturais e também a polícia, na busca pela melhoria da qualidade da prova. Por quê? Porque o Tribunal do Júri, Paulino, é desse tempo, até uns 10, 15, 20 anos atrás, ainda se estigmatizava o Tribunal do Júri como o julgamento fosse todo um teatro, em que os jurados pudessem ser convencidos com dramaturgia, né? Bastava o promotor chegar a chorar, o advogado começar a chorar, como diz um advogado que, por coincidência, num júri meu, o Paulino conhece o advogado, mas não vou citar o nome, nós estávamos no júri, e no final da tréplica, já 6 horas da tarde, entra uma pomba e pousa na porta do salão do júri. Pronto, o advogado se aproveitou daquele cenário e fez aquele final bonito de sua tréplica e absolveu os jurados, o réu, por causa disso. Né? Só que atualmente a sociedade não é mais assim. Nós hoje estamos na área da cibernética, né? na era da nanotecnologia. O jurado agora não quer saber de Cecília Meirelles. O jurado quer saber da prova científica ali. Fez, não fez, não fez. O jurado quer saber que o réu confessou, mas quer que a polícia traga em contrapartida a prova científica de que aquela confissão do réu está corroborada pela prova científica. Não basta o réu chegar e confessar, não fui eu, fiz assim, assim, assado. Por exemplo, aquele caso da mulher que matou o diretor da IOC, né? Sim. Uhum. Da IOC São Paulo, em que ela confessa, mas confessa fazendo algumas justificativas de modo a se ver absolvido. Mas como dizia o Cordeiro Guerra, quem confessa só confessa aquilo que lhe interessa, né? Então está aí a prova científica que está sendo trazida pelo Ministério Público, o promotor, inclusive, o Dr. Consenso, deu uma entrevista maravilhosa ontem na televisão, mostrando que ele confessou, mas a prova científica está aqui, ó, corroborando a confissão. Então essa que é a finalidade do grupo. É fazer com que a prova seja melhorada, tenha melhor qualidade, para que você, cidadã, que estiver sentada no conselho de sentença, poderá absolver ou condenar o réu com total segurança para que, ao chegar na sua casa, deite no seu travesseiro e pense, conscientemente, condenei porque a prova se o dizia, absolvi porque a prova se o dizia. Por quê? Porque a prova, ela não é exclusivamente para condenar. A prova que tem que ser produzida no processo é a prova que é produzida para a verdade, para que a justiça seja feita de acordo com a legislação brasileira. Ok, doutor Paulino. Muito bem. Desde o início deste ano,
O Tribunal de Justiça se empenhou e está se empenhando junto aos magistrados no sentido de empreender julgamento desses crimes contra a vida. Nós também temos a dificuldade que tem o Ministério Público, que se refere ao quantitativo. Nós estamos com um déficit grande de magistrados, nós estamos com comarcas do interior sem magistrado titular, ou seja, nós estamos com o magistrado indo para lá com jurisdição estendida. Isso tudo faz com que dificulte até mesmo esses julgamentos. Não obstante toda essa dificuldade, os juízes estão se esforçando o máximo. Eles priorizaram essas questões voltadas para os crimes contra a vida, porque justamente quando se tira a vida de alguém, esse bem que nós, que a sociedade possui, que é a vida, isso causa uma indignação muito grande no meio social. Então nós temos que fazer o quê? Exatamente dar resposta à sociedade, julgando esses indivíduos que um dia tiraram a vida de alguém. E com isso nós criamos uma metodologia, inicialmente, de julgarmos todos os casos que estivessem preparados, especialmente aqueles casos mais emblemáticos, como ocorreu com o julgamento daquele caso do Cassaro, como ocorreu com o julgamento do caso Maria Nilce, um dos réus foi julgado, como vem ocorrendo um caso em Vila Velha também, que envolveu uma pessoa, lembro da pessoa do Pagotto, né? É o caso do... Pagotto? Não, aquele advogado Denadai. que foi morto, Denadai. Justamente, foi julgado recentemente o Pagotto. De modo que esses casos mais emblemáticos, esses casos que causaram mais repulsa, estão sendo dado prioridades. Aquele caso da ilha aqui, do Frade também, foram dados prioridades. São julgamentos lentos, são julgamentos muito demorados, julgamentos que 1 dia, 2 dias, 3 dias, o júri está ali reunido para julgar essas questões, mas sem perder de vista aquele caso também sem significação nenhuma. Agora, com a meta ENASP, é justamente isso. Nós catalogamos todos os processos relacionados à meta ENASP e estamos dando o tratamento, o julgamento de todas essas questões. E a nossa meta é cumprir essas determinações, tanto do Conselho Nacional do Ministério Público, quanto do Conselho Nacional de Justiça. Antes nós tínhamos a meta 2 do CNJ, agora nós temos essa meta a cumprir e nós vamos dar cumprimento a essas metas e vamos dar resposta à sociedade. Tá certo, então. Eu quero agradecer a participação de vocês no programa Justiça nas Ruas, né, uma realização do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Nós agradecemos. Então, e a você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua companhia. Continue com a nossa programação TV Justiça, Cidadania e Transparência para você.